Carta de Paulo à Igreja de Gálatas, conhecida como uma das 4 epístolas capitais. O livro de Gálatas foi claramente escrito para os convertidos por Paulo que estavam à beira de adulterarem o evangelho da liberdade cristã, que eles lhes tinham ensinado como elementos do legalismo judaico. Entre esses elementos, a circuncisão tomava lugar de proeminência. Também incluíam a observância do calendário judaico, Gálatas 4:10, e possivelmente as leis dietéticas dos judeus. As igrejas da galáxia, evidentemente, haviam sido visitadas por judaizantes que lançaram dúvidas acerca da posição de Paulo e seus ensinamentos, chamado a Carta Magma da Liberdade Cristã. Com clareza e intrepidez, o apóstolo Paulo revela, com a graça de Deus, liberta os cristãos da lei, não para que possamos pecar, mas para que consigamos descobrir o poder de uma nova vida através da fé e do Espírito Santo. Ele foi escrito para satisfazer uma grande necessidade da igreja primitiva. Todas as vezes que Paulo partia com o objetivo de criar igrejas, era perseguido pelos judaizantes. Esses judeus, em algumas oportunidades, crentes judeus que apareciam nas recém-fundadas igrejas, imaginavam que para ser cristão de verdade era necessário submeter-se à lei do Antigo Testamento, convertendo-se de fato ao judaísmo. Isto tinha uma certa lógica. Jesus era judeu e as raízes do cristianismo foram indiscutivelmente judaicas. Por essa razão, muitos dos novos cristãos seguiam os ensinamentos do judaísmo. Paulo rejeita com veemência seu evangelho da fé, obras, e tem pressa em escrever para explicar porque a confusão estabelecida entre a fé e as obras acabam por subtrair do evangelho o seu poder na vida do crente. Galáxia era uma província romana que ocupava a parte central do que agora é conhecido como Ásia Menor. Era limitada por outras províncias romanas, em parte pela Capadócia, ao leste pela Bitínia, e Ponto ao norte, pela Ásia Menor, ao oeste, e pela Panfilha ao sul. Situa-se num planalto entre os montes Tauro ao sul e os montes da Panflagônia ao norte. Na sua parte norte central ficava a cidade de Ancira, agora chamada Ankara, capital da Turquia, e através dessa região passava o curso médio do rio Halis, o atual Kizil Irmak, e a parte superior do rio Sangarius Saraica, que desembocava no Mar Negro. A história desta região, irmãos, a partir do século III a.C., mostra que houve muitas mudanças nas fronteiras e nas afiliações políticas desta região estratégica. Parece que por volta de 278 a 277 a.C., um grande número de celtas da Gália, os gauleses, que os gregos chamavam de Galatai, daí o nome desta região, atravessavam o estreito de Bosforo e se estabelecem nesta região. Trouxeram consigo suas esposas e seus filhos. E, evidentemente, evitavam casar-se com o povo já existente ali, perpetuando assim suas características raciais durante séculos. Eles ainda falavam sua língua gálata, de origem celta, no tempo de Jerônimo, 347-420 d.C., o qual descreveu que os gálatas de Ankara e o povo de Trier, localizada no que é hoje a Renânia alemã, falavam uma língua muito semelhante. Seu último rei, Amintas, morreu em 25 a.C., e foi durante o seu reinado com Titeré do Império Romano e posteriormente que a região denominada Galáxia foi ampliada para incluir partes da Licaônia, da Psídia, da Pafagônia, do Ponto e da Frígia. Em síntese, Gálatas é a única carta que Paulo endereçou especialmente a um grupo de igrejas. A Galáxia não era uma cidade, mas uma região da Ásia Menor, que incluía várias cidades. Seu nome originou-se no século III a.C., quando uma tribo de pessoas da Gália migrou para o local no século I d.C. O termo Galáxia era usado geograficamente para indicar a região centro-norte da Ásia Menor.
onde os gálios tinham se estabelecido. Paulo enviou esta carta para as igrejas na província da Galácia, uma área que incluía as cidades de Antioquia, Icônia, Listra, Derbe. Gálatas eram os habitantes da província romana da Galácia, um povo celta da antiguidade, onde nos dias atuais é a Turquia. Gálata é um nome bastante conhecido entre os cristãos por causa da epístola aos Gálatas do apóstolo Paulo, no Novo Testamento. Fica claro, irmãos, pelos relatos em Atos 13 e 14, que Paulo visitou o sul da província da Galácia e ali estabeleceu igrejas. Nos tempos em que o mundo civilizado se restringia ao Império Romano, a sua população, segundo cálculos dos historiadores, se aproximava de 5 milhões de pessoas. A Gálata é uma língua céltica extinta falada outrora na Galáxia Ásia Menor desde o século III até o século VI depois de Cristo. O Gálata é um idioma celta continental contemporâneo da língua gaulesa, da qual foi possivelmente um dialeto. Augusto César governava como imperador num regime autocrata, mas que pelo longo período de existência do regime republicano ainda se admitia a existência do Senado, Assembleia Política da Roma Antiga, como origem nos conselhos dos anciões. Nós podemos dizer que, com a crise e o fim da República, a economia passou a se fundamentar na venda de escravos, capturados entre os povos vencidos, e na cobrança de tributos das regiões conquistadas. O trabalho escravo passou a ocupar todas as atividades profissionais, sobretudo nas grandes propriedades que chegavam a atingir a extensão de 80 mil hectares, tendo como resultado o latifúndio e o domínio de uma poderosa aristocracia. Com o progresso econômico resultante do imperialismo, um dos reflexos dessa mudança foi a formação ou surgimento de uma classe social de ricos comerciantes, denominados cavaleiros. Eram antigos plebeus que possuíam algum capital e que, aplicando em atividades rendosas, cobrança de impostos, fornecimento de víveres para o exército durante as campanhas militares, arrendamento da exportação de minas e florestas pertencentes ao poder público, construção de pontes, estradas, etc., obtinham grandes lucros, tornando-se imensamente ricos. As moedas romanas em circulação, irmãos, eram o denário, o sestércio, o áureo, assis e o soldo. Eu quero dizer que a religião na Roma Antiga caracterizou-se pelo politeísmo, com elementos que combinavam influências de diversos cultos ao longo de sua história. Deste modo, em sua origem, crenças etruscas, gregas e orientais foram sendo incorporadas aos costumes tradicionais, adaptando-os às necessidades da população. Os deuses dos antigos romanos, à semelhança dos antigos gregos, eram antropomorfóbicos, ou seja, eram representados como a forma humana e possuíam características, qualidades e defeitos de seres humanos. O Estado romano propagava uma religião oficial que prestava culto aos grandes deuses de origem grega, porém com nomes latinos, como por exemplo Júpiter, pai dos deuses, Marte, deus da guerra, ou Minerva, deusa da arte. Em honra desses deuses eram realizadas festas, jogos e outras cerimônias. Posteriormente, diante da expansão militar que conduziu ao império, muitos deuses das regiões conquistadas também foram incorporadas aos cultos romanos. No âmbito privado, os cidadãos, por suas vezes, tradicionalmente buscavam proteção nos espíritos domésticos, os chamados lares, e nos espíritos de antepassados, os penates, aos quais rendiam culto dentro de casa. No curso do primeiro século da nossa era, com as viagens do apóstolo Paulo, teve início a divulgação no espaço grego do cristianismo, da nova religião que iria gradualmente desnotar o culto dos deuses do paganismo. Posteriormente, diante da difusão do cristianismo, o imperador Constantino promulgou o Edito de Milão 313, que estabeleceu a liberdade de culto aos cristãos, encerrando as violentas perseguições que lhes eram movidas. Pouco depois do século VI, o cristianismo tornou-se a religião oficial do Estado, por determinação do imperador Teodósio, em 381. A Ásia é o maior continente da Terra, com 8,6% da superfície planetária, localizada principalmente nos hemisférios oriental e setentrional. A Ásia costuma ser definida como a porção da Eurafrásia, o conjunto África, Ásia e Europa,
que se encontra a leste do Mar Vermelho, canal do Suez e montes Urais, e ao sul do Cáucaso e dos mares Cáspio e Negros. Pode distinguir-se, irmão, 4 grandes regiões climáticas: a Sibéria, a Ásia Mediterrânea, os desertos e a Ásia dos Simões. Temperaturas geladas nas zonas orientais e durante o verão, com invernos chuvosos e verões quentes e secos, e desertos frios, verão chuvoso e com um inverno muito seco. Gálatas contém divisões biográficas, doutrinárias e práticas de 2 capítulos cada na primeira seção, capítulo 1, 2. Paulo defende sua autoridade apostólica na segunda seção doutrinária, capítulos 3, 4. Paulo apresenta uma série de argumentos e ilustrações para provar a inferioridade da lei em relação ao evangelho e para estabelecer o verdadeiro propósito da lei. Na terceira aplicação prática da doutrina, capítulos 5, 6, Paulo exorta aos Gálatas para usarem adequadamente sua habilidade cristã e para não abusarem da mesma. Ao invés de dar lugar ao pecado, o evangelho fornece meios para se obter justiça que a lei exige. Paulo apresenta um Cristo revelado. Paulo ensina que Jesus coloca aqueles que têm fé nele, 1,16 e 3,26, em uma posição de liberdade, 2,4 e 5,1, libertando-se da servidão ao legalismo e à libertinagem. A principal ênfase do apóstolo está na crucificação de Cristo como base para a libertação do crente da maldição do pecado. Capítulo 1, 4 e 6, 14, do próprio eu, 2,20, e da lei, 3,12 e 4, 5. Paulo também descreve uma dinâmica união de fé com Cristo, 2,20, visivelmente retratada no batismo, 3,28. E em relação à pessoa de Cristo, Paulo declara tanto sua divindade no 1 ou 3,16, quanto a sua humanidade em 3,16, 4,4, que ele próprio revelou a Paulo, 1,12, e mostra o Espírito Santo em ação. Os judaizantes estavam errados sobre as formas de santificação, bem como a forma de justificação. Uma passagem importante é 3, do 2 ao 3, em que Paulo pergunta aos Gálatas, que prontamente admitiram que tinham iniciado sua vida cristã através do Espírito, porque eles estavam buscando maturidade espiritual, realizando obras da lei. O que ele quer dizer é que o mesmo Espírito que os generou faz com que a nova vida deles cresça. Em 3,5, Paulo faz uma pergunta semelhante relacionada ao Espírito. A linguagem que ele usa indica uma experiência do Espírito que estabeleceu, que entendeu além da recepção inicial dos Gálatas. O verbo dar sugere um fornecimento contínuo com generosidade, enquanto opera, indica que Deus continua a fazer maravilhas através dos crentes cheios do Espírito, que não tinha se entregado ao legalismo. A palavra maravilhas refere-se às manifestações carismáticas do Espírito, evidenciadas por sinais externos, como os descritos em 1 Coríntios 12,14. A frase "a promessa do Espírito" em 3,14 também foi usada por Pedro para explicar o derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecostes, Atos 2:3. Esses versos, irmãos, ensinam que recebemos o Espírito através da fé e que ele continua a se manifestar no poder à medida que caminhamos na fé. Em 5:16 e 25, Paulo descreve um conflito feroz e constante entre a carne e a nossa natureza propensa ao pecado. E o Espírito que habita em nós somente o Espírito, quanto nos submetemos passivamente ao seu controle e caminhamos ativamente nele. Pode nos permitir morrer pela carne, está no versículo 16 e 17, e nos liberta da tirania da lei, no versículo 18. E fazer com que o fruto da santidade cresça em nossas vidas, versículo 22 e 23. Essa seção dos 5, 16 e 25 faz parte da exortação de Paulo em relação ao uso adequado da libertação cristã, separada da obra do Espírito de controlar e santificar. A liberdade certamente acabará em libertinagem. É o que Paulo nos conduz e o que o Paulo fala através desta carta. Amém?